Naki naton nena kawanai yanuri naki naton nena. Então, dando continuidade às atividades de hoje à tarde, a última mesa redonda desses 3 dias que foram está meio baixo. Esses 3 dias do seminário sobre linguagem e culturas indígenas, 3 dias muito ricos, né, em termos do que nós vimos, ouvimos. Então, nessa mesa redonda de hoje à tarde, tem como tema, né, artes, oralidades e visualidades indígenas. Né? A Patrícia já chamou a composição, então nós temos o Iban, a Tixana. Desculpa. É melhor não chamar. Né? A Panteani e o Hamilton, que é coordenador, digamos, do grupo, tem um grupo de trabalho com... não sei se alguém tem preferência de sequência, não, né? Ah, tá. Não me disseram que é o que eu combinado. Então, primeiro tem a exposição de cada um deles e depois nós abrimos para o debate. Por favor, Hamilton. Boa tarde. Para a gente iniciar, eu vou pedir para o Iban ele fazer a nossa abertura, né? Pode fazer, Rutinho, por favor? Boa tarde. A abertura desse trabalho é Travessa de Ponte de Jacaré, do outro lado do continente. Vai Tanabacubu, vai Tanabacubu, Bacaburu na Boma, Terinawa Ashon, Ashuratari, Hanosha Inanu, Mi Puka Inatiruma, Hano Puka Inashon, Shama Ikabachi, Batera Tambaina, Ai, Ai, Ai. Baitana Bakubu, Baitana Bakubu, Bakabaru Nabuma, Jashobanu Asho, Ashuratandibu, Hanosha Inanu, Hanopoka Inashon, Mi Pokatiruma Shama Ikabachi, Batira Tambaina, Ai, Ai, Ai. Boa tarde. Meu nome é Hamilton, sou professor na licenciatura indígena na Universidade Federal do Acre, campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. E venho trabalhando nessa universidade desde 2008. Em 2009 a gente começou esse projeto de pesquisa com o Iban, né, dando continuidade a um trabalho que ele já desenvolvia há muitos anos com o pai dele, que tinha virado uma publicação já. O trabalho que ele desenvolvia com a pesquisa dos cantos. Né? Eu vou falar... enfim, né, aí eu já vou emendar. Também... fazendo parte dessa turma de 2008, 2009, tinha um outro, né, o Tanê, o Runicuim, outro grande pesquisador, que também pesquisou cantos com o pai do Iban, o Tuim, né? Eles são primos, e ambos beberam na fonte desse grande pesquisador. E hoje o que a gente viu foi o filme da Panteani sobre o pai dela, Panteani, que é filha do Tanê, né, que também é conhecido como Norberto Salles, né. Então, enfim, a gente traz um pouco dessa, eu estou falando assim, né, um pouco dessa minha experiência. Eles vão falar também do percurso deles. Eu quero ler um texto que eu escrevi, para eu não me perder. Eu não sei falar, eu preciso ler. E
esse texto ele tenta dar conta de uma série de coisas, né? Uma delas eu estou iniciando o meu doutorado, né? Devo iniciar no ano que vem e estou nesse processo de refletir sobre esse complexo de trabalhos que a gente está apresentando aqui nesses 3 dias de seminário, que, de uma certa forma, da nossa perspectiva, né, mas também eu acho que para a organização do seminário, é um desdobramento das atividades que a gente realizou no seminário do ano passado, né, que resultaram né, nesse trabalho que vocês estão vendo aqui, né, e também numa oficina de canto que foi ministrada, né, que agora se desdobrou em 3 oficinas, uma de canto, uma de pintura corporal e outra de tecelagem. Essas oficinas estão no âmbito de um projeto que é o desdobramento também das nossas atividades do MACU, que são as atividades atualmente de um projeto que a gente tem, o projeto Notório Saber, que está dentro do que a gente tem chamado de Centro MACU Independente, que é o espaço, né, de trabalhos que a gente está abrindo, né, lá no Jordão, né, e que tem basicamente 2 objetivos, né? Um deles é seguir esse trabalho de formação de pesquisadores, Runicuim, que o Iban aprendeu com o pai dele, que ele já vem desenvolvendo com seu filho Banã há muitos anos, e com o grupo do MACU, né? Dar continuidade a isso e e começar assim, né? A gente já tem essa experiência há alguns anos, como continuar desdobrando ela, e também, ao mesmo tempo, a gente vem descobrindo esse trabalho das oficinas, né, e a gente tem o objetivo de fortalecer, desdobrar essas atividades, que é esse trabalho de intercâmbio, né, de intercâmbio com os não indígenas, né, sejam eles acadêmicos ou não acadêmicos, né, e fazer ali do Jordão um espaço que seja um espaço de referência, né, para isso que, não sei, a gente que tem essa cabeça de universidade pode pensar que é um centro de pesquisa, uma universidade Runicuim, quem sabe, né? Não sei, né? É uma coisa nova que o Iban vai falar um pouco para a gente sobre isso. Eu só estou... e eu, enfim, quero, na minha fala, falar um pouco sobre isso, fazer essa apresentação, tá? Então, com licença, tá? Eu vou seguir na leitura. Eu tenho o meu texto, acho que, enfim, o título dele é Máquinas de Visão, que é o tema do meu projeto de doutorado. Ele tem eu fiz uma epígrafe que é de um pintor que se chama Paul Klee, né? O Paul Klee, ele tinha uma fórmula, ele falava isso, né? Ele falou, não se trata de apresentar o visível, né? Não é isso que o pintor faz, no caso aqui da pintura, que serve também para o audiovisual. Não se trata de apresentar o visível, mas tornar visível, né? Então, eu acho que isso, dentro do que a gente está aqui apresentando, né, na relação entre os filmes, né, pensados como máquinas de visão, máquinas que dão a ver coisas que não podem ser vistas, né, não se trata de representar alguma coisa, né, não se trata de representar um ritual, não se trata de representar uma música ou um desenho, né. Trata-se de dar a ver alguma coisa através da música, do desenho ou do ritual que não poderia ser vista, né? Então, seguindo. Quando estive aqui ano passado, falamos e fizemos muitas coisas desde então. Daquilo que falei quando estive aqui, tratei da possibilidade disso que fazemos no MACU ser pensado como literatura, né? O tema do simpósio era literaturas indígenas. Tratei especialmente do problema da autoria, ou melhor, em que medida esse trabalho, né, que realizamos colocaria problemas interessantes para nós que estudamos as artes verbais, né? Todos os estudantes de literatura, né, daqui desse programa de pós-graduação. Tratei da questão da autoria, né, principalmente a partir de Foucault, Deleuze e Guattari, da ideia de literatura menor e dos agenciamentos, né, esse conceito fundamental de agenciamento coletivo de enunciação. Como definir agenciamento? Agenciamento seria aquilo que sobra da autoria depois que pensadores como Bakhtin, Nietzsche, Foucault, entre outros, extingue definitivamente a figura do autor-sujeito, do autor-indivíduo, do sujeito-autor. O que resta, então, é a autoria, a prática, a pragmática, o funcionamento, né, da autoria. O agenciamento maquínico, para usar a expressão do Guattari. Todo tipo de conexão, né? O autor como um centro de conexões.
quando se dissolve o núcleo, né, aquela figura do sujeito, o centro, a interioridade do autor e indivíduo, da identidade, abre-se para todas as conexões, os devires, a dinâmica rizomática do agenciamento, né? Então era disso que eu falava, eu estou retomando essa fala que eu fiz no ano passado, desdobrando ela. Eu vou iniciar falando das máquinas do Nishipupimá, né? O ritual é uma grande máquina. Não falamos de máquina enquanto segmento da técnica. Falamos de máquina como quem fala que o ritual é uma máquina. Um livro de Kafka é uma máquina. Uma máquina musical, por exemplo, né? Não é metáfora, é literal. Ligar uma coisa na outra e fazer funcionar. As máquinas pouco têm que ver com interpretação. Elas são o inverso, o contrário, né? O contraponto à interpretação, com o sentido, o significante, né? Não tem nada a ver com a interpretação. Não se pergunta qual o sentido de uma máquina. A máquina funciona, ela tem que funcionar e isso basta, né? O conceito foi elaborado por Guattari para uma leitura do inconsciente diversa da máquina simbólica elaborada por Freud para traduzir a língua do inconsciente. Guattari desloca o eixo do psicanalista, né? O eixo da psicanálise, o eixo da sessão psicanalítica ou do trabalho psicanalítico do psicanalista, né? Como um tradutor, né? Do que quem está ali na análise está falando, né? Um tradutor do velho papai e mamãe, ele desloca o centro da análise para o esquizofrênico, para a pessoa que está fazendo o que eles chamam de esquizoanálise, né? Que é uma máquina aberta a conexões com a exterioridade. O ritual não serve para dizer nada, ele não deve dizer nada, ele não tem significado, ele funciona. Isso pode parecer chocante, porque nós, acadêmicos ocidentais, somos programados para buscar o sentido oculto e transcendente de tudo, do ritual, né? Principalmente na academia. Mas ele deve funcionar, né? Para isso que ele serve. Por isso temos dificuldade de entender as adaptações indígenas, suas misturas, seus bricolares, porque a gente está sempre atrás dessas identidades, né? Dessas fixações. Sempre, durante os intervalos do Nishipupimá, o grupo da aldeia, né, que gosta de forró, que gosta de tocar teclado e tudo, eles ligavam seus teclados e a gente ficava ouvindo forró. Isso funcionava, né? Não tinha sentido, não tem um significado. Isso só funciona, né? O violão introduzido nos cantos Runimacá, né? Os cantos esses cantos que a gente ouviu. Eles agora, né, os Runicuim cantam tocando violão. Isso não tem um sentido, simplesmente funciona, né? Eis a questão das máquinas, funcionar. O audiovisual também não mostra, não representa, ele conecta, né? É como a pesquisa de Ban, recria, reinventa. Seguindo nas máquinas, né? Percebo que sempre que trago esse tema, né, esse problema das máquinas, que eu apresentei aqui, apresentei em outras universidades, apresentei na universidade, na Flaxo, lá em Quito, no Equador, apresentei na Universidade Federal do Sul da Bahia, apresentei em outras universidades, né? Sempre acaba gerando um certo mal-estar, né? Quando eu trato desses assuntos que estamos tematizando aqui. O Macu, o grupo dos indígenas, dos artistas Runicuim, a relação entre arte e povos indígenas, né? Esse mal-estar sempre acontece como se se tratasse de um problema orgânico demais para ser misturado com as máquinas, né? Mas como assim máquinas, né? O que isso tem a ver? Por que ele está falando de máquinas quando ele devia estar falando de índios, de cultura, de pureza, né? De política no sentido estrito, digamos assim? Por isso gostaria de fazer considerações com o conceito de máquina, para tentar evitar maus mal-entendidos, e porque esse é um conceito fundamental para articular tudo que estamos tratando aqui nessa mesa, né? Da perspectiva de quem fala desde a universidade, né? Eu ia falar algo no início e acabou me passando, perdi, né? Jesus, quando foi me apresentar, falou assim, ele é coordenador das atividades, né? E aí tem que ficar bem claro, né? Aí eu comecei a explicar, mas não cheguei à conclusão. Eu e Ban iniciamos esse projeto de pesquisa juntos em 2009, né? E começou com o trabalho de pesquisa de canto dele, né? Se desdobrou, então, esse trabalho de pesquisa nosso, se desdobrou no Macu, Movimento dos Artistas Indígenas, dos Artistas Runicuim. É uma associação Runicuim, o Macu, né? O Macu já não tem nada a ver com a universidade, a não ser uma parceria com o nosso projeto de pesquisa. Então, assim, uma coisa é o nosso projeto de pesquisa, onde, né, eu coordeno na condição de, né,
como iniciei como orientador do IBAM, hoje ele é meu parceiro, né? Mas eu, dentro da universidade, coordeno esse projeto de pesquisa. Porém, o Macu, eu nem faço parte do Macu, eu sou um parceiro, né, nos projetos do Macu. Nós, enquanto universidade, somos parceiros, né? O IBAM está tanto no Macu quanto na universidade. Ele é um pesquisador da universidade e ele é também do Macu. Outros integrantes do Macu também estão na universidade, tá? Porém, eu não estou no Macu. O Macu é algo... Runicuim é autônomo, é uma associação em que eles são autônomos, eles administram a associação e tem outras parcerias além da UFAC, né? Para não se entender, não se pensar assim, não, eu que coordeno o trabalho deles. Não, eles têm um trabalho autônomo, a gente tem uma parceria onde, entra os nossos trabalhos conjuntos, né? Tá, então, né, desfazendo assim, eu estava falando que eu não queria os mal entendidos que não sejam bons. Esse daí é um mal entendido que não é bom. Da última vez que estive aqui no simpósio, disse que não falaria dos Runicuim, né? Eu acho que isso é um ponto de virada quando a gente está não mais falando dos povos indígenas. Os povos indígenas hoje estão na universidade, eles não são mais objetos do nosso estudo, né? Eles estão aqui produzindo conhecimento. E nós vamos ter que lidar com esse outro contexto completamente diferente com as nossas teorias, porque as nossas teorias são todas voltadas para objetivação. A gente não compreende essa situação complexa de ter que lidar com um outro que é também produtor de conhecimento e de um conhecimento diferente do que é produzido, enfim, desde que a universidade é a universidade. Tá certo que ele foi mudando historicamente, mas digamos assim, o nosso conhecimento ocidental que dessa nossa tradição, né? O que acontece quando chega esse outro conhecimento, né? E é disso que eu vou falar, como lidar com essa situação, né? Então, da última vez que eu estive aqui no simpósio, disse que não falaria dos Runicuim. O que é falar dos Runicuim? Falar dos, objetivar, é colocar-se numa perspectiva que torna o outro um objeto de minha fala. Pode-se argumentar, mas isso é fundamental para ser claro, a objetividade. Sim, é fundamental para ser claro, porque se conforma em nosso olhar modelado pela objetivação, pela fixação, pelo estático, pela identidade. Pode ser claro para nosso olhar pouco habituado a interagir com os fenômenos, principalmente mal acostumado a interagir com os fenômenos que problematizam justamente essa configuração objetivante do pensamento ocidental. Em suma, dá trabalho olhar para fora. Até porque não existe fora. Trata-se de olhar o próprio olhar, de refletir sobre a perspectiva, mirar a perspectiva e não tornar o fora de novo um objeto e voltar de novo ao mesmo, a identidade. E em que as máquinas podem nos ajudar aqui? As máquinas, o conceito de máquina foi criado justamente para lidar com essa função objetivante de nosso pensamento. Ela anula o aspecto representativo, explicativo do pensamento-linguagem. Toda fala aí não refere um referente lá. Toda fala aí, toda fala, né, aqui, não refere um referente lá. Toda fala compõe máquina, pois tudo, o tempo todo, compõe máquina com máquina. Estamos aqui em pleno paradigma estético de Félix Guattari, que entende uma continuidade entre o que existe e o que está por ser criado, o virtual, aqui. Aqui, o conhecer não é mais um modo de representar o desconhecido, mas de interagir com o desconhecido. Isto é, um modo de criar antes que um modo de contemplar, de refletir ou de comunicar. Vou começar a falar agora do Centro Macu Independente. Decidi, então, falar a respeito do Centro Macu Independente, porque precisamos falar do Centro Macu Independente agora. Porque falar aqui é fazer, é criar. Porque ainda estamos falando para nós mesmos sobre o Centro Macu Independente, tal como alguém que se belisca para saber se está sonhando. Pois o Centro Macu Independente é um sonho, né? Como, né, a gente diz, o sonho do Nichipan, né, no nosso filme de 2015. É algo elaborado no mundo dos sonhos, e não apenas nesse mundo da objetivação racionalizante. Falar do Centro Macu Independente, portanto, não é falar de algo que já existe, objetivar, e sim participar, trazer à existência, criar e dar a ver algo que não pode ser visto. Parafraseando o filósofo, a representação e interpretação é um estado, tratamento da máquina. A representação, ou seja, a constante, não se opõe à máquina, à variável. Ela é um tratamento da máquina, né? Que se opõe a outro tratamento, o da máquina incessante, né? Falamos aqui de uma ontologia do signo, de uma não separação entre o signo e o mundo dos referentes.
Passamos aqui por Latour e seus híbridos, pelo processo de purificação que consiste na produção de identidade e objetivação dos regimes de verdade. No caso, minha fala, meu nome Hamilton, minha identidade autoral, institucional, meu papel, meu lugar, minha função universidade, a perspectiva, o ponto de vista, o lugar de fala que se me atribui enquanto pesquisador da UFAC, o próprio projeto de pesquisa Espírito da Floresta, criado por nós em 2009, minha apropriação da universidade para fins de criação de novos pensamentos e tudo mais, de novos discursos, perspectivas e por aí vai. Tudo isso tem por objetivo, no fim das contas, compor maquinicamente com o que podemos chamar de pensamento ou imagens do pensamento de meus colegas intercessores, os Runicuim, né? Não o povo Runicuim como um todo, mas no caso, esses meus intercessores que estão aqui nessa mesa, né? E vamos aqui dar novamente no problema da autoria que abordei ano passado. Autoria e sujeito. Quem criou isso? Quem inventou aquilo? O que é o nome o que é o nome do autor? Em que consiste uma obra? A criação coletiva é um mistério, mas está acontecendo o tempo todo. O tempo todo estamos em conexão, exercitando a inteligência coletiva. Mas somos orientados a discriminar a propriedade, né? A propriedade privada, a propriedade, né? Quem inventou? Quem é o dono? Para quem se paga o direito autoral? Quem é o autor? Isso não é plágio? Herdamos a ideia de autor e com ela uma imagem da língua, uma imagem da linguagem. No limite, é difícil estabelecer onde eu termino e onde eles começam, né? Onde eu, pesquisador, Hamilton, termino e onde meus colegas Runicuim começam, né? Nossas máquinas estão acopladas e já vêm se confundindo há muito tempo, ao longo de muitas experiências criativas. Como dizem os filósofos, preservamos nossos nomes por hábito, exclusivamente por hábito, para passarmos despercebidos, para tornar imperceptível não a nós mesmos, mas o que nos faz agir, experimentar ou pensar. E, finalmente, porque é agradável falar como todo mundo e dizer o sol nasce quando todo mundo sabe que essa é apenas uma maneira de falar. Não chegar ao ponto em que não se diz mais eu, mas ao ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer eu. Não somos mais nós mesmos, cada um reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados, multiplicados. Né? É uma citação de Deleuze e Guattari, essas últimas 5 linhas. Não falo apenas de mim, mas de todos nós, com tantos outros. O que é esse nome Panteani? Né? Um filme de Panteani, a gente lê nos créditos. O que é esse nome Panteani? Quando o próprio personagem do filme, no caso seu pai, né, o Tenê, se refere a ela no filme. Quando ela mesma se torna personagem de si mesma, personagem do seu filme. Né? Quantos autores tem esse filme que acaba sendo um filme ritual? Né? Quantos autores? A gente viu quantas pessoas que acabam sendo autores do filme, que estão participando, que estão realizando esse filme, né? Quantos autores tem esse filme que acaba sendo um filme ritual, um filme máquina ritual, um filme composto como um projeto de vida, isto é, um processo de devir pesquisador de uma comunidade inteira, de devir comunidade, uma pesquisa filme sobre como ser Runicuim, como viver em comunidade, depois de tudo que se passou com a chegada dos brancos, como devir Runicuim hoje, nos tempos da tecnologia, nos tempos das máquinas, né? Tenê e Panteani lançam a si próprios e a sua comunidade num devir pesquisador que é o próprio devir Runicuim. E o que temos ali é um processo vivido por diferentes gerações, comunidades diversas, mundos diferentes que se encontram não para reproduzir uma identidade perdida no passado, mas para criar a diferença, para devir Runicuim. Tenê faz um comentário já no final do filme muito interessante. Fizemos a cerimônia do modo como o nosso povo vem fazendo hoje. Tal como o caso de Iban. O nome Iban não se trata de uma autoria, como conhecemos e objetivamos por meio de nosso sistema de patentes, de autoria, de propriedade intelectual. Se as máquinas não respeitam sequer a distinção entre signo e referente, e com ela a distinção ontológica do nosso naturalismo, o que dirá é a diferença entre autor e sujeitos. Pois se trata sempre de uma produção coletiva. A constituição dessas máquinas não admite definitivamente a ideia de sujeito-autor que herdamos e seguindo dando curso com tais ficções jurídicas que existem como tal, mas devem ter seu papel delimitado a seus próprios regimes de verdade. É aqui que o autor-sujeito se dissipa para dar lugar ao agenciamento. Iban não poderia nunca ocupar o lugar de autor de uma pesquisa.
Seu conhecimento não admite essa função. Logo que começamos a trabalhar juntos, já percebemos isso. IBAN, esse nome, essa figura que vimos construindo ao longo do tempo, que concorreu ao Prêmio Pipa esse ano, consiste num outro nome para MACU, Movimento dos Artistas Uniquim. Trata-se do nome de todo um povo, um nome para um coletivo. Eu sou IBAN. Eu sou IBAN. Né? Todos podem dizer, eu sou IBAN. Não se trata de IBAN a pessoa, melhor. Trata-se de IBAN a pessoa num universo em que a pessoa já é toda uma outra coisa. Como ficava um pouco estranho de explicar isso, né, constituiu-se no MACU, uma associação. Porém, o agenciamento coletivo é o mesmo. Continuamos a ser IBAN. No IBAN, não IBAN indivíduo, mas essa figura, essa pesquisa, esse agenciamento que se constituiu do encontro entre IBAN e seu grande mestre, o seu pai, o velho Twin. Passado um tempo experimentando esse agenciamento em eventos comunitários, acadêmicos e exposições, os artistas do MACU, além de realizarem suas obras artísticas, né, as pinturas e tudo mais, passamos a perceber nossa prática formativa também, né, nossa prática de pesquisa, de apresentação, os artistas começaram a perceber, né, sua prática de apresentação de seu próprio trabalho. Mais interessante ainda, né, como no caso do público infantil, né, que à medida que a gente tinha que se apresentar e apresentar nosso trabalho, não adianta a gente falar como a gente fala na academia. Com as crianças você não é preciso, não é, você fala um pouco, mas é preciso mostrar as coisas, é preciso experimentar as coisas, que as crianças elas funcionam mais como máquinas, né? Então, principalmente as crianças, né, nos confrontaram com o desafio de proporcionar experiências artísticas, isso que chamo de máquinas, né? Duas situações marcantes me ocorrem agora. Na Escola de Música, em Rio Branco, em 2013, talvez, 2014. E também, esse ano, na oficina que oferecemos no MASP, em junho desse ano, né, para crianças também. Que experiências fantásticas. As crianças apontaram o caminho das máquinas, das maquinações. Elas nos pediram para fazer juntos e percebemos que essa é a própria natureza do MACU, fazer junto. Assim, vem se constituindo o Centro MACU Independente, ou melhor, nessa direção se abre uma proposta construída em parceria entre a UFAC e a Universidade Federal do Sul da Bahia, com o Centro MACU Independente, iniciativa que chamamos provisoriamente de Projeto Notório Saber. Trata-se de criar condições, né? O que se trata esse Projeto Notório Saber? Trata-se de criar condições para que um maior número de pessoas possam maquinar com o IBAN e com o MACU. Projeto similar, enfim, ao do Instituto Marina Abramovic, mas isso não vem ao caso. Acreditamos que esse é um dos objetivos do Centro MACU Independente, né? Maquinar com o IBAN, maquinar com o MACU. Não se trata de compreender o MACU, não se trata de falar sobre ele, né? Não se trata de torná-lo uma figura a ser referida a partir de suas obras, a partir de objetos, pinturas, livros, filmes, tal como o nome de um artista ou uma marca de produtos, que no fim dá no mesmo. Trata-se de entendê-lo como uma experiência, uma experimentação de que todos podem tomar parte. Trata-se de criar com o MACU. Isso não é exclusividade e privilégio de artistas ou de intelectuais convidados por nós. Todos podemos fazer máquina e criar com o MACU. O objetivo dessas oficinas que estamos oferecendo aqui pelo Centro MACU Independente, no âmbito desse projeto, é esse: possibilitar as pessoas compor com o MACU. Foi isso que fizemos aqui no ano passado com a oficina de canto coral e com a criação dessa obra que hoje podemos ver aqui no auditório. Fazer máquina, portanto, tem que ver com isso. Como quando dizemos que o ritual é uma máquina. Trata-se de algo mais que significar, deve funcionar. Trata-se de compreender essa acoplagem, essa bricolagem de maneiras diversas àquelas que nos habituamos, guiada pelo modelo da linguagem e do significante. Trata-se mesmo de constituir uma outra imagem do pensamento com o auxílio de uma outra imagem da linguagem. Uma imagem menos marcada pela metáfora, pela representação, pela semântica, pela substituição paradigmática e por aí vai. Uma outra imagem da linguagem nos conduz a experiências tradutórias de pôr no sentido, né, que temos aqui, seja no MACU, seja no filme de Panteani. Pôr no sentido é um conceito criado por IBAN para dar nome a essa tradução de cantos em imagens, de imagens em filme, enfim, toda essa transformação entre códigos, que ele chama essa transformação ou tradução multimediática, ele deu o nome de pôr no sentido, né? Não se trata de uma tradução como nós entendemos tradução, né? Traduzir uma língua, uma palavra na outra, uma língua... Trata-se de uma tradução um pouco mais complexa, que ele deu o nome de pôr no sentido. Essa outra imagem da linguagem que nos conduz às experiências tradutórias de pôr no sentido que temos aqui.
a metonímia, continuidade e não ruptura entre os planos, a indicialidade, os animais ou os espíritos não são símbolos de outra coisa, né? A literalidade, falamos exatamente do que falamos, não de uma outra coisa que precisa ser deduzida, né? A pragmática aqui ganha o primeiro plano com os agenciamentos maquínicos e o arrefecimento da semântica e sua dinâmica explicativa ou significante. A progressão sintática, que permite a produção ilimitada de imagens em detrimento da ilusão de uma tradução definitiva, né? Substituição paradigmática, ou seja, em lugar do isso significa isso, entra o isso significa isso e aquilo outro. A coordenação paratática que vigora na linguagem dos cantos e dos desenhos, em que interessa mais relacionar do que concluir. Aí eu uso a fórmula do IBAN, né? Nai, Mampu e Ubacan. Céu, pássaro, jiboia. Para tomarmos o melhor exemplo do método do pôr no sentido nomeado por IBAN. Em suma, uma ontologia do signo que toma o paradigma estético para a proposição cosmopolítica da multiplicidade, isto é, a experiência da interação que torna inquestionável o que atestamos, a vida inteligente fora da ontologia naturalista. Vou falar um pouco mais sobre o projeto Notório Saber. É dessa maneira que entendemos o projeto do Centro Macu Independente, como uma continuidade de um processo criativo, num paradigma estético que entende a produção de subjetividades como produção artística. 2 segmentos marcam esse projeto, a escola de arte e a formação de investigadores. Trata-se de nos voltarmos para a riqueza dos processos que descobrimos e vivemos nos últimos anos. Trata-se de estudar, de pesquisar, de aprofundar tais experiências. O que chamamos aqui de formar pesquisadores é um nome. Tudo tem que ter nome para começar a ser entendido. Mas não se trata de formar e nem de pesquisadores. Trata-se desse processo de engajamento, dessas experiências de fazer máquina, o que já foi chamado de escola de IBAN, ou o IBAN tem alguns nomes, política dos artistas ou pedagogia Rune Queen. Pois o Macu nunca funcionou ou quis funcionar como fábrica de obras, né? Sempre se constituiu num processo formativo, como desbaneia no filme O Sonho do Nishipan, explicando como iniciou desenhando os cantos Runimeká. Meu pai estava escrevendo, publicando os cantos, faltava ver a miração, né? Ou seja, o trabalho dele é uma continuidade da pesquisa do seu pai. Tratava-se de uma continuidade da pesquisa de seu pai, de seu caminho como pesquisador que já vinha desde seu avô. Aportando um processo de formação de pesquisadores, o que já foi chamado por Els Lagru de escola de IBAN, ou que o próprio IBAN chama pedagogia Rune Queen. Por outro lado, a escola de artes, nos moldes das oficinas que vivenciamos aqui, oficina de canto, oficina de pintura corporal ou tecelagem, né? Porque as pessoas querem estar conosco, querem criar, querem fazer parte do Macu, compondo conosco, experimentando seus devires Rune Queen. Aqui cabe uma explicação. Algo que sempre gera discussão é a questão dos conhecimentos Rune Queen. Não se trata de veicular nessas oficinas ou em nossas atividades junto aos não indígenas nada que não esteja circulando já, enfim, em domínio público, né? Gravações do IFAM, materiais de divulgação ou pesquisas acadêmicas. Traduzindo, não estamos vendendo conhecimentos sagrados. Pelo contrário, estamos lançando mão de nossas experiências de pesquisador indígena, no caso de IBAN, e a minha de orientador de pesquisadores indígenas na licenciatura, para distinguirmos, né, o que não poderia ser ensinado. Em nosso caso, entendemos que língua, canto, desenho, tecelagem, pintura corporal, escultura, entre outros conhecimentos, podem se tornar objeto de pesquisa desses jovens mestres pesquisadores do Centro Macu Independente. Inicialmente, trabalhamos aqui com 3 oficinas, canto, pinturas corporais e tecelagem. Temos outras oficinas a serem ministradas por outros jovens mestres. Cada jovem mestre se engajando, né, no desenvolvimento de uma dessas oficinas, está comprometido com uma pesquisa aprofundada e praticando aquele conhecimento com o intuito de aperfeiçoar-se para ministrá-lo. Então, cada um desses jovens que é responsável por um desses conhecimentos, uma dessas oficinas, está fazendo um trabalho similar ao que o IBAN ou o TENE fizeram também com os velhos. Vai a campo, faz gravações, está o tempo inteiro elaborando a sua pesquisa, né? O que chama a atenção nessas oficinas desse seminário, né? Que é uma novidade tanto para vocês quanto para nós, né? É realmente a presença dos saberes femininos.
não se trata apenas de um projeto, né? Esse projeto, o Projeto Macu Independente e o Projeto Notório Saber, que é a nossa parceria com o Macu Independente, não se trata apenas de um projeto enraizado na comunidade. Trata-se de um projeto em que as mulheres assumem o protagonismo, né? No Projeto Notório Saber, o trabalho das mulheres é de primeira ordem, como estamos vendo nas oficinas que estão sendo oferecidas nesse seminário e que já serão apresentadas por Iban em sua primeira experiência como professor, né, na Universidade Federal do Sul da Bahia, na disciplina Ateliê Encontro de Saberes, cujo objetivo é, né, o objetivo de Iban como professor nessa disciplina é debruçar-se sobre a experiência do Macu e do Centro Macu Independente ao lado dos professores, pesquisadores e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O nome da disciplina, Encontro de Saberes, é uma clara referência e desdobramento do projeto do professor José Jorge de Carvalho da Universidade de Brasília, né, que é um projeto amplamente divulgado, enfim, né. O convite para ministrar essa disciplina na Universidade Federal do Sul da Bahia e sua implementação não tem se constituído como um trabalho... o convite para a disciplina e a sua implementação tem se constituído como um trabalho coletivo das três instituições, Macu, UFAC e Universidade Federal do Sul da Bahia. E a proposta tem se desenvolvido no sentido de debater com professores e estudantes de artes da universidade esse projeto chamado Projeto Notório Saber do Centro Macu Independente. Além de Iban, professor da disciplina, a ideia é termos a participação de outros desses integrantes do Macu nas atividades do ateliê, né? Entendemos ainda que não é a universidade, seja a UFAC ou a Universidade Federal do Sul da Bahia, que está propondo um projeto para os Runicuim. Também não idealizamos que os Runicuim estejam propondo para nós uma maneira de pensar e viver. Não é tão simples assim. Entendemos que se trata do encontro de duas maneiras distintas de pensar, mas assim como fez Lévi-Strauss ao aproximar seu modelo de pensamento selvagem, aproximá-lo, esse modelo do pensamento selvagem da antropologia, aproximar ele da arte, né? Pensamos também, isso foi o que Lévi-Strauss fez, né? Ele mostrou que o pensamento indígena, ele se assemelhava a uma dimensão do nosso próprio pensamento, que é a arte, né? Pensamos que o pensamento Runicuim pode ser reconhecível em algo que chamaremos aqui de paradigma estético, porém, 2 é sempre mais, né? 2 é sempre mais, eu estou dando esse exemplo do Lévi-Strauss, né? Que é a relação que ele vai fazer entre pensamento científico e pensamento selvagem se desdobra depois dentro do pensamento, né, dito científico em pensamento científico estrito sensu e pensamento artístico. Ele vai sempre desdobrando, né? Assim é o método do estruturalismo, né? Nesse encontro com o diverso, nesse encontro com o diferente, aqui eu continuo remetendo a Lévi-Strauss, no entanto, temos duas formas de pensamento que se distinguem. Uma por seu caráter majoritário, produzindo a ontologia naturalista, a nossa, evidentemente, né? Criando um regime de verdade que se caracteriza não apenas por excluir outras perspectivas, como por usá-las para fortalecer sua posição solipsista. A outra, né, no caso, essa com a qual estamos lidando, por sua posição minoritária, né, mais que por sua natureza quintessencial, né, sua cultura, enfim, qualquer coisa que lhe caracterizasse naturalmente, ou em essência, ou em identidade, né. Essa posição minoritária opera sempre extraindo força de sua posição fora do sistema, de sua dinâmica diferenciante, né. É assim que, diferente de nós ensinarmos os Runicuim na universidade, eles nos ensinarem desde sua própria universidade, ou nos ensinarem a escapar da universidade, numa espécie de universidade nômade. Digamos que o movimento não é o mesmo nos dois sentidos. Portanto, não se trata apenas de fazer oficinas na universidade. Trata-se de garantir um espaço tanto epistêmico como ontológico, de modo que esse intercâmbio não reduza o diferente ao mesmo, mas seja ele mesmo um produtor de diferença. O mesmo com o filme de Panteani, né? O mesmo que estou me referindo a essa produção de diferença, eu vejo, né? Eu refiro no filme de Panteani. Não se trata de estar aqui, né? Panteani não está aqui virando branca, né? Porque ela está aqui apresentando seu filme, porque ela está aqui no mundo do branco, falando português. Não se trata de estar aqui virando branca. Sabemos que
na identidade que nós criamos para os índios, né, na ideia de identidade que nós criamos para os índios, deixamos de fora qualquer possibilidade de transformação, de mudança. Eles têm que sempre ser, né, aquela identidade, né? Mas essa imagem é nossa e não deles. Pois ser cineasta é justamente a maneira que Panteani elegeu para ser mais Runicuim, para aprofundar sua runicuindade, né, seu devir Runicuim. Da mesma maneira que seu pai utilizou a universidade não para se branquear, né, não para se transformar um pesquisador aos moldes dos não indígenas apenas, mas para se tornar cada vez mais Runicuim também. E com isso arrastar todo o seu povo nesse aprendizado de ser Runicuim. É isso que eu chamaria de produzir diferença. Não há uma única maneira de entrar em relação com as tecnologias, com os saberes acadêmicos, com os saberes artísticos ocidentais. São muitas maneiras. O encontro com a universidade deve produzir diferença, tanto aqui como lá, e não extinguir diferenças. Muito obrigado. Bom, obrigada, Hamilton. Na sequência, que eles já tinham escolhido uma sequência das falas, agora passamos para a Panteani. Boa tarde a todos e a todas. Então, eu sou Panteani Runicuim, moro no município de Jordão, na terra indígena Caxinauá, Seringal, Independência, e na aldeia Flor da Mata. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os Yuxibu Xarabu, que é o espírito forte da natureza. E quero também agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Patrícia, Raquel e toda a sua equipe também, que me convidaram pelo convite. E agradeço também à universidade, os espaços que estou aqui. Então, minha primeira língua é português, eu não domino bem português, mas eu vim apresentar o meu filme, né, meu trabalho, que é um documentário do meu pai, que eu acompanhei ele, né. Então, esse filme conta a história do povo Runicuim, como surgiu o ritual sagrado, né, do povo Runicuim. Então, eu pensei, né, desde a minha infância, eu via meu pai fazendo a pesquisa dele e vinha estudar, fazer a formação dele e fazendo a pesquisa dele. Eu não tinha nenhuma menor ideia para mim pensar nisso, né? Eu perguntava para minha mãe onde é que meu pai andava, né? Minha mãe me falava que meu pai andava estudando. Então, quando eu me tornei adulta, eu vi o trabalho do meu pai, né? Fazendo a pesquisa dele com o tio dele, que é o mais velho, o Twin. Então, eu achei muito importante, né, pelo trabalho dele, e acompanhei ele. Em 2004, teve uma oficina do Vídeo nas Aldeias, né? Então, participei, fiz também, junto com meu tio Zezinho e o Bu, fizemos o filme de Xinabuná, que é o Novos Tempos, e o filme de Já Me Transformei a Imagem, né? Então, esse filme é o meu primeiro filme, só com acompanhamento do professor Hamilton, né, que ele também me ajudou muito e está me ajudando. Eu agradeço ele também, né. Então, eu fiz esse filme só com a câmera de fotografia mesmo, que meu pai conseguiu para mim, né. Eu sem pedestral nem microfone, então o filme ficou meio assim um pouco, né, meu primeiro filme. Então eu também preciso muito assim de formação. Eu estou começando a aprender agora. Então eu
agradeço também. Eu estou muito grata aqui, junto estar com você, muito feliz. Então, tudo isso. Muito obrigada, Raul. Só falando uma informação que eu não falei, o filme de Panteani, né, que foi exibido ano passado no Pachamama, esse ano ele foi selecionado para um festival bastante importante, né, principalmente para a gente que trabalha com música e documentário e vídeo, que é o Festival Internacional, que chama Inédit, né, vai acontecer na semana que vem, lá em São Paulo. É a edição brasileira, né, a 5ª ou 6ª vez que esse festival acontece no Brasil, é um festival muito tradicional, e numa seleção assim, hiper restrita, né, o filme da Panteani foi selecionado e vai ser exibido na próxima semana lá em São Paulo, e mais para frente, em outubro também, de novo, ele vai ser exibido também em São Paulo, numa outra mostra de filmes indígenas, né. Então é um filme que já está aí fazendo, no circuito, fazendo sua história. Na sequência, agora o Cleiber Pinheiro Salles. Né? Auge. Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus nesse momento, né, que traz muita sabedoria inteligente e felicidade para nós todos, né. Quero agradecer também a todos os coordenadores que organizam aqui no FAC, né. E agradeço também o meu equipe de trabalho, meu pai, né, o Iban, e o nosso assessor do Macu, o compadre Hamilton, também está presente aqui. E agradecer as famílias que estão aqui junto, né, principalmente os Caiatibu estão aqui também, partilhando esses trabalhos maravilhosos, né. Então, meu nome é Tchanabanã, segunda língua, Cleipeiro Salles. Eu moro na aldeia Terra Indígena Seringal Independência, né? E pertence ao município de Jordão. Então, eu vou falar sobre as pesquisas que nós vem desenvolvendo. Então, essas pesquisas que eu trabalho com os artistas de pintura. Então, eu trabalho as pinturas significado das cantorias. Então, essas pesquisas foi meu pai que trouxe esses conhecimentos com meu avô, né? Tudo aqueles conhecimentos antigos que o meu avô sabe, as cantorias, principalmente as cantorias da ayahuasca. Aí o meu pai começou a pesquisar. Então eu sou do tempo da escola, 83, né? Hoje em dia eu já estou fazendo a 3ª etapa de faculdade da pedagogia. Eu estou aprendendo mais os conhecimentos da nossa identidade que nós perdemos aqui no nosso atrás, né? Então, hoje em dia, como já é tempo da escola, tempo da tecnologia, já facilita muito mais sobre as pesquisas, através das pesquisas, né? Então, hoje em dia, eu acredito que todos os jovens fortaleceu muito esses conhecimentos das cantorias da ayahuasca, principalmente. Então, no caso disso, 2011, nós, grupo de artistas, criamos um novo movimento. Então, nós chamamos Macu. Macu é o movimento dos artistas Runicuim, que nós Runicuim, criamos esse movimento para que nós buscar e a própria nossa identidade incentivar os conhecimentos que a gente tem, né? Então, através desse movimento, nós estamos incentivando muitos artistas e trabalhando as pinturas em vários lugares, né? Já trabalhei as pinturas. Eu já trabalhei de pintura no FMG, Minas Gerais. E também já fez os trabalhos de pintura no São Paulo, no Bienal, na cidade de Matarazzo, né? E também já fizemos uma pintura também aqui nesse lugar. Esse espaço foi nós que, no FAC, né?
Nós que iniciamos essas pinturas não tá terminado, mas é previsto que, eu acredito que daqui mais tempo vamos trabalhar esse acabamento dessa pintura, né? Então, esse trabalho que nós fizemos é a significado das cantorias chamadas de Ubã Nauá Imbô, esse que está de frente aí. E Ubã significa jibola, Nauá significa o povo, a Imbô significa mulher. Então, dessas paredes aí, já é outro significado das músicas, mesmo música também, chama Raum Matsikaonei, do Mun Matsikaonei. Então, isso que é o incentivo do Macu, né? O Macu está incentivando muito os conhecimentos de nossa tradição. Runicuim não é só do Jordão, não. Runicuim são do povo, né? Então, isso que é o movimento que traz esse conhecimento para nós, povo Runicuim. Então, para mim, é muitos gratidão mesmo, continuando os nossos trabalhos com socialização, né? Com parceria. E agora que nós estamos voltando do Rio de Janeiro, fazendo umas pinturas no hotel, né? Então, para mim, esse é muito agradecido, que eu estou incentivando muito o nosso trabalho dos artistas, né? Então, o povo Runicuim é o povo verdadeiro que segura ainda o mais realidade de nossa identidade. Então, eu desejo muito felicidade para nós todos com essa continuidade de trabalho maravilhoso aqui no UFAC, né? Com a segunda vez que eu estou aqui nesse mesa redondo, para mim é uma grande satisfação. Primeiro, antes atrás, nós Runicuim não fazia isso, né? Hoje em dia nós estamos aí no meio da universidade falando sobre as culturas indígenas, né? Então, para mim, isso é muito importante. Muito rauch, obrigado. Agora, Iban. Boa tarde. Meu nome é Iban. A primeira língua, a segunda língua é Isaías. Quando era Salles, foi registrado assim batismo, né? Eu sou do aldeia Chicurumim, Alto Rio Jordão, município de Jordão. Agradeço essa convite, oportunidade à Patrícia, né? Organizadores desses eventos, né? A Raquel, né? O professor Hamilton, que há muito tempo já vinha parceria trabalhando, né? A cinegrafista, além disso, os alunos que estão começando praticando também as línguas Runicuim, né? Esses cantos importantes, né? O zelo que a gente está trazendo é o conhecimento das tradições, né? Que as gerações, né? Pai do meu avô, depois do meu avô, depois do meu pai, depois vem girando, agora é nosso, agora depois é filho para o neto, né? Gerações por gerações, né? Essa não é que vem agora que a gente estava aprendendo na escola, não, essa é a nossa escola tradicional, né? Essa é a nossa vida, esse trabalho que a gente está trazendo, né? Ficou resto Runicuim, né? Mas também aqui no nosso estado Acre, é maior populoso nosso estado, é Runicuim, mais de 11 mil que está circulando, né? Tem Rantiacuim, um bocado no Brasil, um bocado do Peru, né? Esse trabalho que a gente estava trazendo como conhecimento do meu pai, dos antigos, né? Também, ao mesmo tempo, os Runicuim tem muitas gerações, né? Muito assim, girando, vem seguindo, né? Hoje até seja passado, mas o conhecimento estava junto, olhando assim, pertinho mesmo, junto. Assim, futuro, passado, seja, não é passado, mas está junto com a gente, a história é nossa, né? Não está estudando, esquecendo, não. Seja meu avô ainda falando, hoje eu estou assim, falando, levando os conhecimentos do meu avô, né? Então, significa esse trabalho que a gente tem, junto ainda. Por isso que fala espírito da floresta, né? O pesquisa que eu tenho, né? Conhecimento do meu pai ele é um autor, esse conhecimento, né? Cantor, esse aproveitou bem também. Ele, não sei por que ele aprendeu, né? Essa oralidade, né? Oralmente, que eu sinto muito mais assim, difícil para aprender. Mas se tivesse mesmo assim, se ligado, se assim, você aprende quando está
rodando movimento, né? Meu pai sempre, a final da tarde, de manhã, assim, com uma coisa reunião, começa a cantar e canta mesmo. Né? E por isso que a gente estava ao lado, né? Eu também acho que deixou a natureza fazer isso para mim, né? Agradeço ao Pai Superior, né? O grande que deixou com a gente. Enfim, o conhecimento do meu pai que mais impressionado fez em mim é a cantoria dos ayahuasca, chama Nishipa. Que eu me encantei muito, né? Desde era a infância, de 5 anos, conhecimento dele, né? Duas coisas que eu tenho praticado, conhecimento assim meus antigos, né? A música, os mitos, as ervas medicinais, né? Que a gente ainda não está divulgado, não está no papel, está no cabeça ainda, está dentro da gente. Você sabe, a música é infinito. Eu falo assim. Eu comecei a pesquisar música tradicionais e eu sinto muito infinito, né? Muito longe, muito a língua muitos antigos, né? A língua muitos encantados desses animais que viviam com a gente. Por isso que hoje a gente zelando pedagogia é do meu pai. Eu falo pedagogia twin. Hoje eu estou trabalhando, né? Então hoje tem um movimento, pesquisa é longo, né? Eu venho pesquisando os conhecimentos todinho, né? Em 2000 a gente terminando o magistérios indígenas, né? Em 2008 a gente passou também para vestibular. E antes também isso, eu encontrei em 2001 o professor Hamilton, lá do grupo também, pesquisando também os dos parentes de Guarani, né? Guarani de Kaiowá, os artistas também, né? Desde eu era pequeno, comungando a bebida sagrado, né? Eu sonhava, olhava mesmo a admiração, né? Sentia tudo assim, pertinho, lado, né? Quem nós conecta, então você sabe mesmo, né? Mexendo nada nele, né? Olhando a lua fica bem pertinho assim no cara da gente mesmo. Você dá para fazer mesmo uma tela bonita, né? Assim que eu sentia admiração, né? Sonho que eu tenho, né? Falava sonho. Então, enfim, tudo isso a gente tem, eu tenho ainda vestígios muito antigos, tem dentro de mim, né? A gente praticou, né? Também está zelando, não é dos outros, isso aqui é dentro de nós mesmo, do Runicuim, né? Mas, ao mesmo tempo, a língua do Runicuim perdemos 36%. Aquele velho, vem a doença desconhecida, né? Aí ficava difícil para nós. Por isso que a gente vinha desenvolvendo, eu via isso, não via da cantoria do meu avô, nada disso eu também, eu via a cantoria do meu pai, então essa cantoria do meu pai, restinho que a gente estava chegando, né? Nesse tempo que eu estava trabalhando, a tecnologia é proibida, para os povos indígenas, né? A liderança não pode pegar a tecnologia. Mas olhando lá a tecnologia que eu estava olhando, gravando meu pai, tirando foto, não, eu vou dar apoio à tecnologia, eu vou comprar a tecnologia, tenho que gravar, senão eu perdia todos os conhecimentos que a gente tem, né? Então eu apoio a tecnologia, gravar meu pai, seja aquele gravado, não está repetido, mas seja gravado, né? Dá para fazer muita coisa de trabalho. Então eu guardava tudo isso, comecei pensando. Depois terminei isso, terminei a pesquisa da 58 música das cantos da Nishipan. Olhando, encontrei o Hamilton em 2009, depois de 2001, já eu estava preparando faculdade, chegou, ele está nosso orientador, do professor, né? Aí eu mostrei o trabalho desde muito tempo antes disso, falando com o meu filho, né, o Banê, né, o Kleber, né? Vamos desenhar esses cantorias. Ele me mandava mesmo de fazer isso, né? Eu estava mais conectado dessa admiração que estou trabalhando. Quando esse jovem, eu era muito conectado de bebida sagrada, né? A minha parte é essa mesmo de pesquisando mesmo, de música, tradição, junto com meu pai, segurando bem, gravando, escrevendo, essa formação que vem, né? Eu não agrada nada esse forró, umas coisas vêm, festa, umas coisas assim. Então, não quero ir não. Ele não gosta de forró não, cara, deixa ele mesmo. Não tem como responder, a língua é diferente, a língua dos outros, né? Para mim responder é a minha língua mesmo. Falei assim, um dia eu vou encostar tudo esses conhecimentos que a gente tem que multiplicar isso, tem que praticar primeiro. Como é que eu poderia responder? Se quiser, pode cuidar mesmo, depois a gente encontra nessa. Então, minha parte isso. Hoje eu estou trazendo desse conhecimento de pedagogia, né, como o professor Milton falou, como o professor Cleber falou, né? Então, conhecimento esse eu começo a estar incentivando.
descobrindo, né? Comecei o trabalho da pintura, eu escolhi a palavra Nai, Mampu e Ubucã. Nai, que fala é o céu, Mampu fala pássaro, jibolha que nós fala, e Ubu que nós fala jibolha. A coisa tão fácil agora, a miração seja bem escondido, agora vamos traduzir agora a escrita das músicas, né? Então, a pintura significa que é tradução das músicas, né? Como ele falou, essa é o Yubu Nauaimbu, né? Yubu que é muito encanto, não sei quanto tempo que transformou esse Yubu, e nós encantamos com o Yubu, né? Então, isso que nós estamos trazendo nossos conhecimentos hoje está agora mostrando, assim, entregando coisa maior, né, na universidade, entregando também uma coisa para também no museu, né, uma coisa da cabeça da gente, uma coisa que você pode encontrar. O que eu encontrei foto do meu avô, né, é no museu. Descobri foto do meu avô. Então, é isso. Hoje temos, eu estava sentindo, eu me transformei. Já está transformado. Só eu que transformo. Nós todos somos transformados, né, hoje, né? Então, a pesquisa que está trazendo isso, a pesquisa é muito longa, né? Hoje tem criado movimento, depois de 2008, que a gente estava entrando no FAC, né? Junto com parceria com o FAC, com o Hamilton, né? Criamos em 2011, criamos o movimento para... movimento proposto que a gente tem criando em intercâmbio com os parentes, né? Nós estamos 12 terras. Aqui no estado tem 12 terras, tem que visitar os parentes, né? Como eu falei, tem 36% que perdeu os conhecimentos, tem que encontrar qual mesmo dia a vivência nossa. Será que nós vamos esquecer? Será que só para deixar? Será que nós vamos ficar só Runicuim? Não significa nada? Não, nós vamos criar Runicuim. Então, nós vamos criar Runicuim, tem que buscar nosso conhecimento, por isso que a gente tem isso, né? Então, isso eu tenho 50% garantido hoje nossa língua, né? Eu estou apostando agora, minha língua vai falar outro século, né? Desse segundo tem isso, né? Porque praticando hoje a língua mais antiga, a música. Por isso que a gente estava abraçado com a música, encanto com a música, porque a língua mais antiga que ficou do Runicuim, né? Então, criado isso foi o movimento Macu, intercâmbio, troca de experiência, divulgando-os. Tem que ter movimento, né? Tem que ser uma casa dos artistas, onde guardam os materiais, né? Hoje nós estamos guardando isso agora. Nós estamos agora, na verdade, o que a gente vinha formando, né? O que a gente vinha desenvolvendo na mão de você mesmo, né? Aprendendo a regra, aprendendo as matemáticas, aprendendo a calendário semanal, né? Então, isso que a gente vem trazendo, praticando, inteirando conhecimento. Então, eu tenho mais ou menos conhecimento que eu pratiquei, ervas medicinais, as músicas tradicionais, só música também que eu ouvi, não, música mesmo de cura, né? Música mesmo de sonho, né? Dentro de nosso corpo, como o meu pai falou, tem Nissum. Uma coisa muito séria, Nissum, dentro de nós, né? Então, por isso que a gente trata nessa. Então, hoje, há muito tempo, já vinha nessas bebidas tradicionais, hoje nós estamos ainda zelando a nossa bebida, a maneira de cura que ele estava sentindo, a minha cura é isso que eu estou sentindo. Essa é a nossa inspiração, né? Então, hoje nós estamos de parabéns, né? Seguremos a nossa língua, principalmente. Macu, tratando multimídia. Runicuim, nós temos língua, pintura, cerâmica, medicina e comida típica. E, além disso, ainda entrando no eletrônico, né? Então, Macu é isso que trata. Macu pintura, Macu não é música, não. Macu é multimídia. Macu aquele que quais nós já perdemos, essas coisas que importantes nós temos, essas que nós estamos agora reunimos hoje na mão do jovem, né? Hoje não tem mais assim tradicionais, você encontra 60, 70 anos na aldeia, não. Hoje você encontra jovem na comunidade. Isso que estou garantindo. Uma coisa nós sabemos, você ensina as crianças na escola, a criança média, ele é muito doce, né? Eu trabalho com criança. Então, por isso que a gente tem isso, a minha busca de conhecimento ainda, eu estou desenvolvendo, ainda não fechei tudo do meu trabalho, né? Ainda tem pesquisa para encontrar os parentes lá do Peru, que dividimos de 1924, que agora, hoje, nós estamos em 2016, 2017, a gente estava encontrando
ainda continua a pesquisa, não acaba da minha pesquisa, como eu falo, no infinito. Né? Eu terminei a cantoria do meu pai. Olhando no lado, não está terminando. Eu descobri 266 versos, só música, né? 45 minutos. A música que a gente está praticando, um inário completo, né? A minha pesquisa continua tradicional. Também ainda nós já temos material pronto, já há muito tempo que escrevemos, chama Xunipabu Midiui, né? É isso que começa produzindo agora os materiais de desenho. Esse desenho que a gente está fazendo, sai obra, eu estou comprando a terra, isso com dinheiro, com pintura. O Jordão oferecendo terra. A minha proposta é isso. Nós estamos crescendo, a terra que nós recebemos não cresce. Então, a proposta que a gente tem, vende a tela, eu compro a terra lá do Jordão mesmo. É isso a minha proposta que eu tenho, do trabalho que eu estou desenvolvendo. Né? Mira, você vai vender isso? Não. Pega a tela, esquece parente, não. Pega a tela, tem grupo organizado, tem grupo Macu, seguindo, é movimento Macu, uma casa ou sede. Macu não é casa, Macu é o povo, nós. Nós tudo Macu. Mas, ao mesmo tempo, nosso espiritual, nós trata, chama Kayatibu. Aquele que nós canta, aquele que nós toca, aquele mesmo que nós anima, que nós pinta. É o grupo que chama Kayatibu. Cura todas aquelas doenças que a gente tem, canaliza aquele que a gente precisa, né? Busca aquele que a gente quer mesmo de fazer. Né? Então, espiritualmente, que eu tenho isso. É por isso que a gente estava trazendo desses encantos de música. Né? Por isso que eu sou narrador da história. Né? Eu estou trabalhando agora com meus filhos, né? Principalmente, né? Só família junto, não tenho família misturado. Então, isso que a gente tem é família forte. Meu pai é o Tchaná, né? Conhecedores, né? Todos os conhecimentos. Então, é conhecimento que a comunidade é isso que quer. Você está na universidade, cara, traz essas coisas matemáticas para nós. Eu quero que veja como o teu pai fez. Então, a minha proposta, agora voltando, praticado, a gente fazendo, mostra o trabalho com ele, né, com a comunidade. Assim, conhecimento da língua, desenvolvimento, resgate. Né? Então, tem 12 terras. Por essas 12 terras, a gente tem que visitar, tem que combinar com ele, né? Com onde que nós estamos. Por isso que a gente tem, como eu falei, Peru, eu tenho que ir lá, Peru. Como é que é a vivência dele, que é ainda mais forte a língua, né? Será que tem isso mesmo? Pesquiso isso. Então, minha proposta é isso, meu trabalho é o artista, é o sonho, né? Nós já, como falei, já tem vídeo Espírito da Floresta e tem vídeo de Sonho do Nechipã. Então, a proposta Macu continua dando aula, aquele não indígena, né? Como você quer interessado, essa é nova aula para mim, é como nova universidade, pintando, né, essa pedagogia, né, é trabalho importante que a gente tem, não está destruindo nada, nós queríamos fazer isso mesmo, esse que é onde desta multiplicação que eu tenho, é a minha política, a organização de artista. É isso que eu estou muito adquirindo dentro da minha comunidade, adquirindo dentro das minhas aulas. Eu projeto, hoje estava entrando no projeto do Doutor Saber, agora, né? A gente estava praticando, trabalhando no sul da Bahia, né? É isso que a gente tem, sonho, que a gente estava seguindo esse trabalho do Macu. Continua, tem muitas coisas, tem muito foto, tem muito trabalho, também tem o site, né? E cada dia nós estamos chegando e eu estou participando de 2 encontros, desse encontro maravilhoso, desse espaço que a gente está dando oportunidade. Hoje eu continuo professor pesquisador na UFAC e continuando os projetos de trabalho no Doutor Saber com meus alunos, com tantos alunos não indígenas, com você. Na hora que quiser, agora vamos preparar. Vocês vão aprender a língua do Runicuim, Hanchacuim, Haush Haush. Nahatum, Nuna. Tirin kawanai, nahaki, nahatum, nuna.